Oiê! Meu Deus do céu! Meu, Então, que delícia, né? Pensa o linda! quê? Tudo cheia de emoção essa live. Não Poxa é verdade? vida, né? Não é? Olha o nome, Move Art, movimento, teve que movimentar e para, começa de novo, não é assim? Uhul, Fê! Tem que ser, cheia de movimento e emoção Ó, o negócio. minha mamãe, ó, já mandou mãozinha de gratidão, né, mãe? Tá vendo? Eu É, acessei ali, ó, me conectei a Deus e ele trouxe. Gabi, boa noite, seja bem-vinda. É um Boa prazer noite. gigantesco para gente receber você, viu? Fala em nome da Fer também, que também está aqui, né? Nós fizemos a sua propaganda assim muito para os nossos alunos e os nossos pais de alunos, viu? Que delícia, né? Que Eu quero delícia. que você saiba que você é muito querida pela gente, assim, uma profissional topíssima, que eu não tenho dúvida de que nessa uma hora aqui nessa live nós vamos aprender demais, demais, demais com você. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Eu sou eternamente, né? Eu tenho que ser agradecida por vocês, né? Confiarem tanto no meu trabalho, né? Eu também confio demais no trabalho de vocês, por isso que estou aqui, não é verdade? Vocês são duas lindas, duas profissionais assim extremamente preocupadas com a educação física, né, emocional das crianças. Eu sinto isso na fala de vocês, então é um prazer enorme estar aqui dividindo essa uma hora com vocês, né? Muito obrigada. Agradeço por tantos elogios assim, não é? E vamos lá. Agora foi. Deixa eu mandar um beijinho para a Liz, porque minha mãe falou que a Liz está mandando beijinhos para mim do outro lado. Beijos, Enzo, meus amores. Então, vamos falar um pouquinho, né? É, Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, porque nós te conhecemos, mas tem bastante gente que ainda não te conhece aqui, né? Então, que sim, você contasse um pouquinho da sua formação, né, da sua experiência. sim. É assim, eu tenho no gravado no meu peito a educação, né? Que já vem dos meus ancestrais, né? É bisavó, é mãe, é vó, todo mundo na área da educação, né? Então comecei pela educação, amo a educação, acredito que é o meio de mudar, de, né, de muita coisa boa. Então acredito muito na educação. E trabalhei desde a educação infantil como monitora, professora, fui subindo degraus, né? Porque sempre fui apaixonada, sempre busquei, né? Então, trabalhei da educação infantil até o ensino médio, fui coordenadora, diretora de escola, e aí chegou um momento que eu falava, eu preciso de algo a mais para ajudar de uma forma mais, né? Porque, como eu falei, na direção de uma escola, eu ficava barrada naquela questão burocrática, que faz parte, que eu sou eternamente grata, aprendi demais em todas as áreas que eu passei, mas que eu precisava de algo a mais. Então, fui buscar a neuropsicopedagogia, né, que me trouxe, assim, grandes resultados e tudo mais. Gosto muito porque são três ciências, como eu falei, são três ciências juntas, né? A neurociência, que traz um pouquinho de como funciona o cérebro, como esse cérebro aprende, o porquê dele não aprender, a psicologia cognitiva, que é essa questão mesmo mais do aprendizado, não do aprendizado, da cognição. Como que essa cognição funciona e a pedagogia que traz o ensino-aprendizado, né? São as estratégias e tudo mais. E aí eu fui buscar também a terapia sistêmica, né? Olhar além dos sintomas, que encaixou muito bem no que eu acredito, né? Que a gente não pode ficar preso num laudo. Então você verifica lá que a criança tem um TDAH e aí você fica atrás desse laudo, né? Fica se escondendo atrás disso, né? Então é medicação, tá? Mas existe algo por trás disso, né? O que que a história dessa criança traz
que ela está reproduzindo esse transtorno, né? O que que nós podemos fazer por eles? Então, é uma busca, assim, incessante. Eu descobri uma série de técnicas maravilhosas, que é a terapia sistêmica, que a gente busca na história do aluno, da criança, onde é que está, o que está barrando ali aquele aprendizado, né? E a gente vai além, a gente vai além. Então, é uma delícia. Esse é o meu trabalho, né? Hoje eu estou na clínica, mas adoro participar na escola, vou para capacitar professor, pais. Estou aqui agora com vocês, né? Trabalhando essa educação física, essa coisa mais motora, como é que funciona a dança, né? Essa delícia. E é isso. É uma Não da missão. não acaba, é uma coisa que não acaba. Jamais, É, jamais. jamais, jamais. Eu tô com a psicanálise parada ainda, né? Eu tô com o TCC lá esperando. Calma, calma que eu já vou para você. Né? Mais uma para a lista, né? Mais um. É, Graças a Deus. Isso aí. ainda É bem. isso É sempre bom. aí. Eu me inspiro muito em você, vou chegar lá também. Ah, É, e vamos lá. só vou avisar um pouquinho para o pessoal como que a gente vai fazer com a questão das perguntas, tudo só para a gente organizar. É, Nós até já compartilhei com algumas pessoas em que nós mandamos a propaganda aí no Facebook também. Nós vamos tratar de 4 pontos assim, né, que nós levaremos como base, na verdade, para essa live, que ela é voltada, né, para a questão da quarentena mesmo, né, para essa ajuda e para o que serve essas atividades complementares na quarentena, o que acontece. Então, nós temos 4 direcionamentos primeiro, né, nossos, que nós vamos falar sobre esses 4, e depois, assim, conforme vai acontecendo o nosso papo, se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando, não que a gente consiga às vezes ver na hora e já responder, mas eu vou anotando qualquer coisa e a gente nem que for para ir respondendo depois. Então, daí, se às vezes eu tiver com a cabeça baixa, que é porque eu estou anotando, às vezes, a pergunta do pessoal, mas se alguém tiver pergunta sobre o assunto, fique à vontade, que a gente vai respondendo assim que possível, né? Então, para a gente começar, dentro então, dessa questão de estar em casa com tudo online, com todas essas atividades, tanto para criança, adolescente, enfim, né? A gente vai começar falando sobre a importância de se manter uma rotina. Então, queria que a Pri falasse um pouquinho sobre isso. Qual a importância de manter essa rotina, de como manter essa rotina, o que é importante, o que não é, o que pode desencanar ou o que tem que focar. Certo. É assim, né? Eu procuro. Há controvérsias, nós sabemos, em relação a essas atividades online. Então, são opiniões diversas aí, aqueles que acreditam que é o ideal, aqueles que acham que não dá certo, que não funciona, que é tempo perdido, né? E eu, assim, como profissional, como mãe, né? O que eu vejo? Primeiro ponto, eu coloco essa quarentena como um presente, tá? Então a gente tem que procurar, porque eu tenho muito essa visão de olhar para o que tem de positivo por trás daquilo, né? Do que parece trágico. Então, nossa, e agora? Nossa, se a gente ficar atrás disso, do meu Deus, e agora? O que eu faço? Como eu vou viver? Como vai ser? Eu não estou em equilíbrio para observar o que tem de bom nisso, né? Então, eu procuro sempre olhar para o que é positivo, né? Então, eu estou entendendo que essa quarentena, ela chegou para nos mostrar o quanto estávamos vivendo alucinados, né? Ligados na tomada, então, no piloto automático mesmo. Então, a gente vai passando por cima, não observa filho, não observa a casa, e vai. A gente vai, né? E não sabe nem para onde está indo muitas vezes. Então, essa quarentena ela veio para chacoalhar. Olha para você, para, respira, né? Pensa, o que eu preciso olhar, o que está me mostrando, né? Está mostrando o quê? As pessoas tendo que parar para olhar para dentro de si, né? Então, essa é a função dos pais
e profissionais. Vamos olhar para dentro de nós para que eu consiga olhar para o meu filho, para as necessidades dele, né? Então, assim, a princípio parou tudo, nada de online, né? Aí foi se pensando rapidamente, até as escolas tiveram propostas até imediatas, né? Que foram se adequando, se adaptando ao longo do tempo. Nós, inclusive eu, né? Os pais, a gente meio que, meu Deus, e agora? Né? Eu fui uma dessas. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha vida, por quê? Porque muitos pensam assim. Por que que eu gosto de contar também essa como funciona, como funcionou a minha carreira, né? Que passos eu usei para chegar onde eu estou. Né? Eu gosto muito quando eu vou para uma escola oferecer alguma coisa, é mostrar que eu já estive dentro da sala de aula. Então, eu não sou aquela profissional que vou chegar falando assim, ah, você precisa mudar isso, 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 mas eu nem sei se dá certo, porque eu sou uma teórica. Não, eu Quer tenho dizer, a você sabe. teoria, mas eu tenho a prática, né? Então eu sei que dá certo. A mesma coisa como mãe. Então eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 2, né? Idades muito distintas. Então, assim, às vezes a gente vê pai com um filho dando nó. Normal, não é uma crítica. É a forma como a pessoa lida com uma situação, com uma mudança tão radical. Então, por exemplo, o que que a quarentena trouxe? Essa questão de vamos nos centrar. Então, eu também me peguei, falei, meu Deus do céu, né? Teve aula que o meu filho perdeu, por quê? A bilíngue, né? Que é uma atividade extracurricular. Então, assim, ah, meu Deus, nós focamos no período da manhã, a gente esqueceu do da tarde, né? Isso, e aí entra o que você acabou de colocar. Como a rotina vai nos ajudar? A rotina nada mais é do que uma organização, né? Então eu me vi assim, ou eu me organizo, ou vamos perder as coisas pelo caminho, né? Só que essa organização, ela gera essa rotina, a rotina é uma repetição de atividades, essa repetição é fantástica e ideal para o nosso cérebro entender o que nós precisamos fazer, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme em colocar a rotina no papel, né? Eu sou muito papel. E eu uma vez fiz um curso lá atrás, nem lembro que curso foi, tá? Porque eu já fiz tantos assim, mas eu não lembro. Eu me lembro que a profissional falou assim: se você colocar no papel tudo o que você precisa fazer no dia, você vai perceber que vai sobrar tempo para você. Aquilo a princípio não fez sentido, né? Mas um dia eu falei, eu ainda era diretora. Eu falei, não, vou começar a listar. Então, hoje, quando eu chegar na escola, eu tenho isso, isso, isso. Depois que eu sair da escola, eu tenho isso, isso, isso. E realmente, eu cheguei, segui a minha lista, sobrou tempo, né? Por quê? Porque a nossa mente, quando a gente joga tudo dentro da cabeça, ela fica assim, ó, você tem coisa para fazer, você tem coisa para fazer. Ela vive em alerta. Esse alerta, ele faz com que a gente desenvolva essa ansiedade. E aí nós começamos a rodar em círculos, né? Daí a gente dá uma lista de 10, você faz dois, sai, tá super cansada, olha para a lista, não fiz nada, né? A lista mental, né? Quando a gente coloca no papel, a gente segue ali, vai ticando, né? Esse eu já fiz, já fiz, já fiz, fala, nossa, terminei tudo, ainda sobra tempo. É real isso. Por quê? Porque a gente tira esse excesso e responsabilidade com o papel, entendeu? Então a gente não fica preocupado. Será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que eu estou esquecendo? Isso já gera um tumulto interno. Então, a rotina é essencial, tá? Essencial. É colocar mesmo. Sabe aquela história de você fazer um papel, né? Listar mesmo, acordar às 7, aula, tomar café, aula às 8, intervalo da aula, o que eu vou propor para os meus filhos ou o que eu preciso fazer, né? Por quê? Eu estou organizando as informações dentro do meu cérebro. Eu estou ajudando a minha mente funcionar calmamente, não lentamente, mas com calma, né? Respirar fundo e falar, dá tempo, tá? Funciona, super funciona. Tanto que hoje eu não preciso falar para o meu filho, você tem aula, né? Ele já fala para mim, mãe, já está no horário da aula, né? Tipo, faltando 5 minutos para a aula. Por quê?
ele já incorporou isso, que o organismo dele já lembra, ele não precisa de ninguém falando, né? Já é automático. Então, se nós não fizermos uma rotina, o nosso dia vai ficar realmente atrapalhado, né? Dá esse estresse, aí vira um fuá, né? Aí nós adultos ficamos nervosos, deixamos as crianças nervosas, estressadas, e aí a briga corre, e aí ninguém resolve nada, e aí vira todo esse fuá, e aí eu falo, culpa da aula que é online. Essa aula não devia existir, Eu que né? não me E aí, sei. Não é alguma coisa que está errado na minha rotina. Não, é culpa do online, é culpa da escola. isso. E a tal da autorresponsabilidade, né? Quando eu assumo essa responsabilidade, eu sou a mãe, eu estou em casa, que é a mesma historinha da avó, né? Então, assim, a minha mãe está aí presente, ouvindo. É muito fácil a gente falar assim: eu não consigo fazer o meu filho realizar determinada atividade porque está na casa da avó, né? E a avó, eu não vou ficar brigando com a avó, porque ela já está fazendo esse favor para mim, né? Então, o que que eu faço? Não, não, né? Eu sempre coloco, né? É até bonitinho de ver, eu falo, mãe, olha, tem isso para ele fazer, né? E se não fizer, vai ter consequência do não fazer, né? Não é uma punição, não é uma ameaça, não, não, ele já sabe como a mamãe funciona. Então ele vai fazendo as coisas dele, né? Então assim, mesmo essa questão da tela, dos jogos, né? Ele já até se habituou, mãe, eu posso jogar? Ou a minha mãe mesmo, olha, ele já finalizou tudo, ele pode jogar um pouquinho, né? Então eu assumo o papel de mãe. Eu não terceirizo para minha mãe, né? Porque fica cômodo, inclusive. Ah, mas meu filho não faz isso? Ah, a minha mãe, né? Ai, a avó estraga tudo. Ô, vó, viu? Entende? Então, assim, eu assumo a responsabilidade porque eu coloquei um filho no mundo, tem uma pandemia acontecendo, né? Não importa a gravidade, se é grave, se não é grave, não é isso que está em jogo, né? Se é político, se não é político. A questão é, nós temos que seguir algumas regras, né? E para isso a gente precisa ter uma rotina bem clara, né? Ah, mas se eu faço as coisas do meu filho, eu não tenho tempo para mim. Organize melhor a sua rotina, encaixando tudo, né? Então, é possível, a rotina é fundamental, o cérebro dos pais e das crianças necessitam disso, necessitam, né? Nós estamos ensinando o cérebro a ser organizado, né? Eu até brinco, eu falo, a criança que tem TDAH, ou seja, qualquer transtorno, é como se a gente fosse jogando informação lá dentro, são os que mais precisam de rotina, né? Você joga, imagine seu guarda-roupa, assim, né? Aí você coloca maçã, pera, sapato, tudo misturado. Daí quando você vai procurar uma comida, lá no meio do sapato, você não acha. Ou você quer vestir uma, entendeu? Não tá tudo uma bagunça? Então, a rotina serve para colocar cada coisa no seu devido lugar, na sua área. Quando a criança precisa daquilo, ele busca, tá lá na caixinha, no HD, bonitinho, separadinho. Por quê? Isso a rotina faz. Senão fica tudo misturado, né? Que é aquela coisa assim, a criança também não sabe da rotina. A gente tem que fazer a rotina e mostrar para a criança. Temos isso para realizar hoje, né? A criança já fica na alerta para as coisas Sim. que ela precisa fazer. Daí não vira aquele for assim, tá, a rotina tá aqui dentro, né? Que já tá perturbado, que sabe que eu tenho as minhas coisas, as coisas do Enzo, as coisas da Liz, né? E tá tudo aqui só. Daí eu chego, olho e falo: vamos, Enzo, vamos, você precisa caminhar. Mas ele nem sabe que está no horário dele ir para algum lugar. Quer dizer, aí eu coloco ele no piloto automático, né? Ou no sopetão: vai, meu filho, vai. Aí a criança não dá conta e fala que a culpa é da criança. É porque o Entende? quebra montado na sua cabeça, né? E na dele. Precisa montar ele também, senão não vai, né? Tudo é uma questão de rotina e comunicação. Eu me comunico com a criança, eu coloco tudo bonitinho e aí as coisas fluem com tranquilidade, né? Eu Então a rotina é essencial. A rotina é essencial.
muito aqui, por exemplo, com essa questão de aula, de tarefa. Na primeira parte da quarentena, a Ana Lívia, por exemplo, também não tinha muito horário assim, já que não vai para a escola, acordava umas 9 horas para começar a fazer as coisas, ela nunca queria fazer. Quando ela passou a acordar no horário certo, que iria para a escola e sentar direto na mesa, toma café, toma banho, já senta direto na mesa de estudo, começou a fluir muito mais. E aí eu coloco post-its na mesinha dela, na escrivaninha, ó, tem isso, videoaula disso, tem atividade do balé disso, disso, e aí ela vai tirando os post-its e amassando conforme ela vai fazendo, jogando fora. Deu muito certo. Eu não preciso também ficar mandando. Ela vai, ela faz, a hora que eu vou ver, ela já brinca, ó, já tirei a roupa da mesa aqui, viu? Ela já tá sem roupa, porque já tirou todos os post-its dali, né? Sim, sim. E sabe o que é engraçado? Porque assim, a gente volta nessa questão online, né? Então, assim, mas não aprende nada online, porque o presencial com certeza é fantástico, né? A gente tem o calor humano, a gente tem essa coisa do olhar para a criança mesmo e falar, ele não está entendendo muito bem, então deixa eu dar uma acolhida nisso. Ninguém está dizendo que a gente tem que substituir, mas a gente tem que se adequar à situação do momento, né? Então, assim, existem pontos negativos? Sim, como em toda situação, né? Dentro de uma escola presencial tem pontos negativos ainda, né? Como eu disse na live que eu fiz na sexta-feira, existem muitos pontos que todas as escolas devem olhar, né? E mudar, mas ainda não conseguimos. A gente não tem que se adequar a isso? A gente não tem que mostrar isso para a criança? A mesma coisa online, né? Online facilita o quê? A criança manter essa rotina, né? Manter essa responsabilidade do estudo, né? Porque ficar sem fazer nada vai ficar como? Né? Totalmente ali, não, o que eu faço? Vou viver deitado no sofá assistindo TV? Vou dar uma corrida, aqueles que são mais agitados? Então, assim, a criança, ela precisa ter esse senso de responsabilidade, né? Agora eu tenho essa responsabilidade para cumprir, esse compromisso. A gente ensina a criança a se comprometer. Se ela está aprendendo 100% ou não, eu tenho certeza aqui no fundo do meu coração que as escolas estão pensando nisso. Quando retornar, eu não acredito que nenhuma escola vai ser louca de dar prosseguimento ao conteúdo, né? E se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, que corra atrás, né? As escolas estão muito mobilizadas, elas estão cuidando disso com carinho. Então a gente tem que confiar no profissional, né? Então, assim, enquanto existe online, vamos fazer da melhor maneira possível, né? Vamos entender isso como algo que me traga um benefício, né? E não ficar batendo, né? O ser humano tem muito essa mania de ficar gastando energia com. Não está dando certo. Gente, quanto tempo faz que a gente está online? 3 meses? 90 dias? E ainda escuto pais falando, mas isso vai dar errado, mas isso, mas ainda está nessa reclamação, né? Que é o clamar 2 vezes, né? E aí você Até está ensinando. questão da preparação da criança para o futuro, da preparação da responsabilidade, a gente já consegue até já engajar o próximo tópico aqui, que é a questão que você falou assim, né? Tá, a quarentena, o online não substitui o presencial? Não, mas tem também o seu lado bom, né? Muita coisa nós vamos aprender com tudo isso, já estamos aprendendo. Mas, Sim, por exemplo, essa questão de preparar a criança para o futuro, ter essas atividades complementares. Agora, tudo online, não, infelizmente, não é uma opção agora, né? Que nem você falou, é o que tem para o momento, é o que tem para hoje, né? Não isso. tem como, não tem como ir para a escola, não tem como ir para a escola de dança, e é o que a gente tem para agora, então, né? Vamos tentar fazer da melhor forma, porque um ano perdido na vida da criança ou do adolescente parece que nem tá todo mundo falando, esse ano vai ser um ano perdido. Mas, assim, um ano na vida da criança e do adolescente, principalmente na formação da criança, do caráter da criança, faz uma diferença gigantesca. Então, a gente não pode ter, né, deixar de dar o luxo de falar, um ano só sem o balé, um ano sem a escola, um ano é um ano. Então, até entrando já no nosso próximo tópico, já puxando de tudo isso,
para falar um pouquinho sobre a importância dessa preparação para o futuro, tanto dessa responsabilidade que você já está falando, e da questão também da atividade complementar, de manter as atividades complementares, por exemplo, no caso específico do balé, aqui para gente. Por que manter, por que fazer esse esforço para tentar adaptar as aulas do mesmo jeito e não pensar assim, um ano sem, quando voltar eu volto? Sim. Primeiro ponto, né? A gente volta lá naquela questão do desenvolvimento do cérebro, né? Então, assim, nós somos movimento, lembra que eu falei no começo, né? E desliga aí, se volta e chacoalha o celular. Então, nós somos seres de movimento, né? E a gente precisa do movimento. Então, vamos pensar, a gente tem lá a criança na aula de manhã online, onde ela tem que ficar sentada, prestando atenção. Isso faz parte, é importante. O cérebro precisa ter um momento de calma, de concentração, de atenção, tudo bonitinho, tá? Quando você fala em futuro, esse momento, que para mim também não é perdido, tudo depende de como eu olho para ele. Então, eu estou olhando para o momento em que eu ensino meu filho que ele tem a automotivação, né? Que ele tem, tudo é auto. Agora a gente percebe que sou eu, não é o outro. Eu não preciso do outro para me motivar. Eu tenho que ter mecanismos internos, né, que me motivem a fazer as coisas. E aí a gente tira o peso, inclusive, de lá no futuro, num relacionamento, por exemplo, onde eu jogo toda a minha expectativa de felicidade no meu marido, né? Entende? Então, olha como são detalhes que muitas vezes passam assim, as pessoas não valorizam porque não olham para isso. Entende? Então, a criança já está sendo preparada para isso também, né? Ai, mas aí não vai se tornar um adulto egoísta que ele dá conta dele mesmo? Não, a gente não fala assim, ó. Cai por terra a ideia da metade da laranja, né? Eu preciso da minha metade para ser completa. Não, eu preciso estar inteira para inteira aquele meu parceiro ser aquele que me complementa, que me ajuda a pensar no futuro junto e tudo mais, não é? E a gente está ensinando a criança a ser inteira. Então, eu sou feliz, mas eu gosto da companhia do outro. É muito bom ter o outro do meu lado, não é? Então, assim, vamos para as aulas complementares, né? Então, se eu preciso, o meu corpo é movimento, nós já nascemos no movimento, né? A gente já sai assim de dentro da barriga, não é verdade? Então, assim, por que que antes a gente fala assim, as crianças hoje só faltam nascer falando? Porque lembra, antes, nascia, enrolava, né? E a criança não tinha nenhuma possibilidade de movimento. Ela ia aprender depois, assim, de tipo, ai, que delícia, né? Me soltaram desse conezinho. E hoje a criança não. A criança nasce livre. Você já põe ela no chão, você deixa ela explorar esse movimento, né? O cérebro, para o desenvolvimento, para o aprendizado, nós precisamos, as crianças precisam do movimento. Quanto maior movimento eu tenho, né, mais o meu sangue vai circular. Então, essa circulação sanguínea vai para o meu cérebro, ele vai levar mais oxigênio, ele vai irrigar as áreas mais complicadinhas, né? E com isso eu vou fazendo conexões e vou fazendo as sinapses e aprendendo. Então, o movimento é parte fundamental do aprendizado. Fundamental. Vamos pensar na dança, né? A dança, que na verdade a movie art é da dança. Então, vamos falar da dança, mas pode ser jogar basquete, andar de bicicleta, qualquer atividade. Mas a dança, vamos pensar na dança. A dança, ela traz o quê? Além de todo esse benefício, de toda essa circulação, tudo bonitinho, ela traz o ritmo, né? Para você ler com fluência, você precisa de ritmo, entende? Você precisa ter um ritmo, você não pode ler devagar, soquinho, e você também não pode ler blá, 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 que o outro não entende, nem você. Então, existe uma fluência. Para você ter essa fluência, a dança é fundamental, a música é fundamental. Não é? A gente não fala assim, até tem até aqueles, né? Eu dance conforme a música.
É isso. Nós precisamos disso. Tem a parte, né? Eu vou dançar lento. A criança que não tem essa possibilidade, ela vai dançar um rock e ela tá assim, ó, né? Porque ela tá perdida, né? A criança pequena é fundamental a dança? Sim, mas eu sugiro que seja uma dança livre, que você busque essa competência na criança, né? Porque senão você acaba né, sendo muito disciplinadora e a criança deixa né, a liberdade de expressão, porque a dança é expressão, é uma forma de comunicação, entende? Quantas pessoas dançam e falam assim: a minha terapia é dançar. Por quê? Porque ela está colocando para fora os sentimentos pela expressão que a dança possibilita, né? Então, não é um complementar, como você falou. Então, vamos pensar nas crianças pequenas. Ela está deixando de estimular esse cérebro. Ela está deixando de fazer as conexões, as sinapses para aprender, né? Apesar de nós termos áreas específicas do cérebro, né? Então, lado direito, as emoções, lado esquerdo, razão, eles estão intimamente conectados, né? Existe movimento até lá dentro, né? Os neurônios estão sendo conectados áreas por áreas. Então, não dá para a gente trabalhar isoladamente. Então, o movimento é importante para o aprendizado, sim, né? É importante a aula complementar. Vai perder um ano? Vai perder um ano se não fizer. A criança ela precisa do movimento. Aí, assim, mas meu filho não quer. Qual é a sua relação com a aula online? Se eu falar para o meu filho, que saco, hein? Você vai ter aula hoje. O que ele está entendendo? Quem é o adulto? Que informação Entendeu? informação esse adulto está passando? Né? A minha mãe, que é aquela que eu olho no espelho, é meu exemplo, está dizendo que é um saco. Eu vou achar legal? Não vou. E às Porque ela está. vezes não é que às vezes a gente não fala diretamente, mas conversa com o pai, conversa com alguém do lado, por exemplo, putz, cheguei cansada, trabalhei o dia inteiro e ainda tenho que pegar o vídeo da professora de balé e mandar fazer. Não aguento, né? Às vezes Isso. escuta isso e acaba interiorizando isso, né? Exato, ela incorpora tudo que o adulto fala. Tudo que o adulto fala, né? Às vezes eu percebo assim, por exemplo, a gente sabe que tem criança que ela é voltada para uma habilidade, né? Que geralmente é aquela que ela tem mais, né, capacidade, e tudo mais desenvolvida, né? Então assim, mas não gosto dessa aula. Mas tudo bem, ele é importante, porque você hoje não gosta talvez desse assunto, mas amanhã, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio para passar o equilíbrio, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu não gosto de matemática, tá? Mas eu não vou falar para o meu filho matemática é uma droga, né? Então, assim, eu não vou falar, olha, eu odeio matemática, pelo amor. Não, não. Eu posso, quando ele tiver uma idade, né? Por exemplo, hoje eu consigo conversar com meu filho tranquilamente, sei que isso não vai mudar, né? Mas eu falo para ele assim: uau, você dá conta de matemática? Eu não era muito essa área, não. Que bom, né? Ou eu falo, estuda mesmo, porque se você depender de mim para te explicar coisas muito complexas, não vai ter que ser outra pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como mãe, como educadora, lembra, na outra live, acho que você estava presente, né? Estava presente, é, é o meu, é a minha história. O que eu trouxe na minha história que me bloqueia e que eu passo esse padrão para frente e faço o meu filho continuar a perpetuar algo negativo, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso olhar para a minha história e não deixar que essa parte que não foi tão boa assim para mim perpetue na vida do meu filho. Eu tenho que mudar, né? Então Tá? a dança, oi? Pode falar. Não, é Então que às assim, vezes é que para mim eu acho que você parou de falar e eu vou entrar nos comentários aqui do pessoal, mas eu acho que eu tô te cortando. Pode falar, depois eu falo. não, aqui no meu não vou nem mexer na minha tela, mas está travado, algumas informações estão paradas aqui. Então, eu acho que assim, é importante sim a aula complementar.
né? Aí você vai ter essa possibilidade de interação, né? A criança vai ver a professora, vai ver outra. É o que eu falei, a quarentena trouxe essa participação mais expressiva dos pais na vida das crianças. Então, eu achei lindo quando vocês postavam no Face, as mães participando da aula de dança, né? Eu postei o Enzo e a Liz, então, assim, que é outra questão, né? Quando aquilo não encaixou bem para mim, enquanto mãe, tudo para mim é um obstáculo, né? Então, assim, supere esse obstáculo, não põe isso na vida do seu filho, né? A gente escuta muito isso. Ai, mas eu tenho dois filhos em idades tão diferentes, então como o meu filho não consegue estudar porque o pequeno não deixa? Ou, não, envolve, né? Quando é possível, envolva o filho. O Enzo já sai e fala assim: Liz, tem aula de educação física. Ela já fala para ele assim: é do saltar e correr, é saltar e correr, ela fala para ele. E fala: é. Ela vai toda animada, ele se diverte, ele faz, eles querem que tire foto, sabe? Se fosse, eu ia ficar segurando ela, não é aula do seu irmão. Então a gente precisa se libertar um pouco de algumas coisas, né? E essa questão mesmo da autoridade, da hierarquia. Eu chego para a Liz, é a aula do Enzo, eu já falo para ela, é a aula do Enzo. Não dá para você participar. Quando der, ele vai te chamar. Então você não vai no quarto dele. Ela não vai. Ela não vai. E eu não bato, eu não mordo, eu não prendo, né? Eu explico, né? Que essa comunicação pai e filho tem que fluir. E isso vai gerar, né, uma programação muito importante para a vida inteira dela, né? Porque ela vai Sim. saber que ela não pode se meter, digamos assim, né, entre aspas, na onde ela não é chamada no restante da vida, né? Ela vai saber aonde é o espaço dela, onde ela pode entrar, onde ela não pode entrar, não é? Ela vai saber ter limite para a vida por conta de uma situação da infância. Você E já de não está. achar, e de não achar que porque ela é menor, ela pode tudo, né? Então, ai, deixa a sua irmãzinha, senão ela vai chorar, senão ela vai gritar, senão ela vai espernear. Não, não, e é bem isso, cada um tem o seu quadrado. Assim como tem momentos em que ela não quer o Enzo perto porque ela quer brincar do jeito dela. E o Enzo tem que respeitar, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem claro, que essa comunicação amorosa e respeitosa, não na autoridade, né? Que até uma outra questão que acho que você tinha colocado é da insistência. Insistir ou não insistir para a criança realizar determinada atividade complementar, né? O que eu tenho que fazer, né? Eu vejo assim, eu acho que é importantíssimo as crianças experimentarem de tudo, dentro do que é possível, né? Então, assim, vai experimentar jogar basquete, vai experimentar fazer aula de inglês, vai experimentar isso, vai experimentar aquilo, né? Na infância. Por quê? Porque ali eu me encontro. Ali eu encontro o que me equilibra, ali eu encontro o que me dá prazer, entendeu? Então, assim, depende. A insistência depende. Não dá para a gente generalizar, né? Por quê? Eu não posso forçar a Liz fazer balé porque eu sempre quis ser bailarina e nunca fui. Então eu jamais vou fazer isso. Eu não posso jogar para ela satisfazer os meus desejos. Então isso é um equívoco, eu não posso fazer isso, né? Agora, também não posso. Ai, balé, nunca gostei de balé. Deus que me livre, não vai fazer balé não, e a criança quer fazer. Entendeu? Então, tudo tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é tudo na vida, em qualquer área, não é Na verdade? verdade, Então, nesse equilíbrio, primeiro a gente tem que diagnosticar o porquê que a criança não está querendo, né? Se assim, se assim, ela não gosta, ou se é pela atitude da mãe, que você já falou, de estar reclamando às vezes de tanta coisa e que já estou fazendo tanta coisa e mais a atividade do balé, e às vezes a criança já entende que aquilo é demais e que, eu vou ficar cansada porque eu vou fazer isso do mesmo jeito que minha mãe tá, né?
Então, acho que o primeiro passo seria esse, identificar o porquê que a criança não quer. Exato, exato. E primeiro, antes de identificar na criança, identificar em mim. Qual é a influência minha em cima dessa decisão da criança de fazer ou não fazer, né? O que eu estou, qual é o meu movimento que está causando aquele comportamento na criança? Que é isso, eu vou identificar. Por que que ela não quer fazer? Porque eu já mostrei para ela que eu não estou disponível, né? Porque a gente tem que ter essa disponibilidade. Primeiro que a maternidade tem que ter disponibilidade, né? Então, assim, se eu não tenho disponibilidade, eu tenho que então deixar claro para a criança, olha, a mamãe não tem como fazer isso com você, mas vamos criar uma alternativa para que você faça, fique feliz, né? Pense em alguma alternativa. A criança não quer ir porque não é a praia dela, é a praia da mãe. Então não tem motivo de forçar, né? Porque daí você está fazendo algo que vai na contramão do que eu acredito, do que a educação acredita, né? Que são as habilidades e tudo mais. Agora, a criança não quer fazer, por isso que eu falo, sempre tem que ter o olhar do adulto, né? Para esse diagnóstico, um olhar cuidadoso. Então eu percebo que eu ofereço essa atividade, eu não sei como funciona o de vocês, vocês gravam e enviam, é isso? Não quer Tem dizer, até mais que comentou aqui em cima, já vou até aproveitar para responder o dela, que ela colocou que é primeiro ano, né, da criança na escola e que ela ainda não sabe coisa e que a mãe não sabe como ajudar, né? E que ela até falou que para ir fazendo, que quando ela voltar ela vai estar melhor. Mas os vídeos que a gente tem mandado, eles são simples, bem explicados, e assim, em algumas questões em que a gente manda um pouquinho mais complexo, é com a intenção de fazer a criança se desafiar mesmo. Mas assim, não que precise sair da forma, é só para aproveitar para responder para a mãe já, não para sair exatamente igual está o vídeo, não. A criança vai fazer o que ela vai conseguir fazer, porque a gente também tem ciência de que o professor não está do lado dela, e é diferente, por exemplo, a minha filha tem aulas de balé, que tem que mandar as aulas para a professora dela também, só que ela tem uma professora de balé na casa dela. Então eu sim, consigo ajudar. Mesma coisa, por exemplo, você é professora e você consegue ajudar o Enzo em algumas matérias da escola por conta de ter um conhecimento maior. Isso vale para todas as matérias, não só para o balé, né? exato. Mas o que eu penso nessa forma, até se eu tiver errada, a Pri me corrige, mas assim, mandamos o vídeo. A criança vai absorver o que ela consegue com a explicação do professor, como se ela estivesse numa aula normal. Se a mãe conseguir auxiliar em alguma coisa, ótimo. Não conseguiu, a criança vai absorver o que ela absorveu e vai mandar a atividade do jeito que ela absorveu e fez. Que eu acho que para ela o aprendizado dela foi daquele jeito. Então, se vier. Ai, não tem, na verdade, eu acredito que nesse ponto certo e errado. Foi o que ela absorveu e o jeito que ela passou para o corpo dela, né? Sim, Então, vai ter a verdade de cada corpo aí, né? E não é igual a minha. exato. E tem a questão do desafio, né? O cérebro e o prazer, né, desse sistema límbico, a gente estimula o prazer com desafios, né? Nós temos que desafiar o nosso cérebro e com isso a toda essa parte motora. Então, por exemplo, quando você sugere uma atividade, um grau um pouco acima do que a criança pode, é isso mesmo. É você ter essa clareza de que a criança vai responder de acordo com o que ela pode, o que ela consegue, né? E aí entra o adulto que pode não ajudar porque não é da área, mas ele pode estimular com reforço positivo. Ótimo, minha filha, você fez o que você conseguiu e está ótimo, né? Então, por quê? Porque o cérebro também precisa disso, dessa autoestima, desse valor, né? Dessa recompensa do uau, minha filha, você já está fazendo melhor do que você fazia algum tempinho atrás, né? Olha como persistir ajuda a melhorar, né? Essa aptidão, essa capacidade que o corpo tem de movimento. Então, assim, é isso mesmo. E você mandando o vídeo, ainda é muito mais fácil do pai conseguir encaixar essa aula na rotina dele,
né? Não tem um horário fixo em que a mãe vai falar, eu não tô aqui, ou o pai, porque família é mãe e pai, né? Não é uma obrigação a mãe assumir essa responsabilidade, o pai assume também. Lembra, o pai não é ajudante da mãe, ele é pai. Oi? Não, eu falei que muitas vezes até do irmão da irmã mais velha, de ajudar também. Isso. E até participar, né? Porque é divertido, né? É um estímulo, que aí é essa grande sacada do online. Eu posso usar, a minha mãe pode fazer junto comigo, olha que legal, né? A criança até vai olhar e falar, nossa, porque eu vejo às vezes o Enzo fala, mãe, não é assim, né? Então, assim, a gente até faz é meio palhaça, e aí eles se divertem, né? Porque precisa ser prazeroso, precisa ser gostoso. E é bem isso, a mesma coisa da. Eu não fico muito preocupada, eu não fico preocupada com essa questão de, nossa, mas o Enzo Vamos pensar, ciências ele é muito bom, ele adora ciências, né? Nossa, mas o Enzo não vai aprender ciências, como é que vai ser o ano que vem? Ele vai aprender o que ele conseguiu ali, ele com ele, né? Esse é um desafio. Eu encaro isso como um desafio, não como uma dificuldade. Né? E como eu falei, lá na frente vai ser adequado para a situação de agora, do momento, né? Se é que essa aula volta esse ano, a gente nem sabe se ela vai voltar, não é? É, Então, assim, demais. ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Teve uma atividade que eu mandei a semana passada até para o Baby Class e eu pedi para que eles fizessem junto com os filhos. Para que eles se envolvessem, semana retrasada acho que foi, que eles se envolvessem com os filhos na atividade. Até falei dessa questão que pode até surgir da criança querer fazer certas correções para os pais, porque é o mundo dela e do pai ainda não. E que isso é muito importante também para a criança, porque eles se sentem importantes em poder ensinar. E eles acabam Exatamente, muito mais, né? Podendo ensinar isso. Nós aprendemos ensinando. Então, para a criança, exato, é muito legal. com certeza. Então, assim, não vejo nada como excesso, tudo é uma questão de visão, né? Então, assim, eu peço, né, como profissional até, e mãe, que os pais se acalmem, né? Que os pais olhem com outros olhos, sabe? Com amor, de que bom que eu estou tendo a oportunidade de olhar mais para o meu filho, de ter essa participação mais ativa, né? Até essa questão mesmo de celular, de jogos, de tela. Então, é claro que para o pai, é tranquilo, né? Eu tô tão cansada, que fique no celular um pouquinho que eu preciso descansar. Só que assim, o que que esse celular está fazendo com o cérebro, com a mente dessa criança, né? Tá deixando, hoje em dia, já entrou no Né? CID, Eles é, não já essa questão de não poder ir para a escola, de não poder ver os amigos. Eles também, né, coitados, estão. Então, imagina se nem a atividade complementar não tivesse, nem. Que nem a Fer colocou um comentário aí que a gente, como professor, é o que a gente mais escuta mesmo assim. Ai, não dá, não tem tempo, eu estou dando prioridade para as atividades da escola. Mas, poxa, coitada dessa criança, se ela também só tiver a sobrecarga da escola e não tiver nada para ela e até teve uma mãe que perguntou aqui que a criança não está tendo aula online, acredito que seja da escola, e se você tem alguma dica de como ela pode ajudar para não ficar esse tempo, digamos que perdido para a criança de desenvolvimento, se você tem alguma é, dica sobre isso. olha, depende da idade. Eu preciso saber da idade para poder dizer. Então, por exemplo, a criança da educação infantil é atividade lúdica mesmo. É eu estar lá brincando, deixar correr, deixar subir, né, em lugares permitidos, né, gente? Então, assim, tudo com segurança, mas assim, deixa a criança explorar, né? Uma criança mais velha, ela já lê. Se ela já lê, vai fazer um bolo, pede para a criança ler a receita, pede para a criança separar os ingredientes. Ela está estudando não só a leitura, mas ela está estudando matemática pura, né?
quantidade, ver se isso vai dar certo. Então, assim, aproveitar situações caseiras com um objetivo maior, sabe? Então, assim, olha, eu vou fazer compra. Você que vai fazer a lista para mamãe, tá? Então, eu vou falando para você tudo que está faltando. Você vai escrever a lista do mercado. Você não pode ir no mercado, mas você que vai escrever a lista do mercado, né? Você está estimulando a criança a escrever, né? Se ela tiver algum erro ortográfico, você ajuda. Não é, pelo amor de Deus, você escreveu casa com Z, né? Não. É assim, opa, vamos olhar aqui. Lê esse aqui, tá? Né? Aí você vai sugerindo, olha, vamos pensar, lembra que a professora já ensinou, tem algumas letras que têm o mesmo som, mas nesse caso é com S, né? Tudo com amor, né? Com paciência. Então, assim, é aproveitar esses momentos, né? Com a Ela até criança. tem 7 anos e já está lendo, então é bem isso que você está falando. Acho que são essas dicas mesmo. Isso. É colocar para a criança, por exemplo, ela está assistindo, você propõe para ela vai assistir lá na Netflix. Deixa eu pensar num vídeo da Netflix curto. Que desenho aí, minha gente? Vamos pensar, é porque eu estou em dois mundos, né? É Baby John. Dá um desenho aí para mim, Débora. Fala para mim. 7 anos? Gente, Ah, não lembro. calma. Ah, que seja o nome do desenho, vai. Não Esse importa é o nome, não tem Detetive problema. A Annalise assiste bastante. Entre 7 e 9 anos eles se interessam bastante. Detetives do Prédio Azul, por exemplo. Isso. Aí você vai É, incentivar incentivar a criança a produzir texto. Então, vamos supor, você vai falar assim, eu vou jantar, eu vou fazer o almoço, tá? E a criança já fez a parte dela, tá lá, olha, então faz o seguinte, você tá assistindo o Detetive do Prédio Azul, né? Hoje a mamãe não vai conseguir assistir essa parte com você, esse episódio com você. Então você vai escrever para a mamãe tudo o que foi mais importante que aconteceu no Detetive do Prédio Azul, nesse episódio. E aí eu vou ler o que você escreveu e vamos ver se eu vou entender tudo que você vai me escrever aí o que aconteceu. Entende? Então, olha, é aprendizado puro. Eu estou contextualizando. A criança está produzindo um texto dentro do mundo dela, perfeito. que é interessante para ela. Entendeu? Então, assim, aí números e matemática, vai lá na receita, vai contar sei lá, quantas meias você tem dentro da sua gaveta. Vai lá ver se os pares estão corretos. Quantos pares? Eu quero saber quantas meias. Agora eu quero saber quantos pares você tem dentro da sua gaveta. Até Me na hora ajuda a de, por arrumar. exemplo, a gente, né, recolhe roupa, a Annalise adora dobrar meia para mim quando eu recolho roupa. Então é até um jeito deles aprenderem várias coisas, né? Aprender de uma forma eles vão nos ajudar, né? Aprender que cada um tem a sua tarefa em casa e que a cooperação é muito importante. E daí já dá para você dos pares, de quanto, de vamos lá, vamos contar qual que é qual, né? Vamos lá Isso. na Quantas comparação dos. meias são? Isso. Quantos pares femininos, quantos pares masculinos. Agora o total de pares, né? Então, assim, é isso. É isso. Aproveita, ensina a amarrar o tênis, né? Ensina lá a tomar banho, guardar roupa, pôr roupa suja no lugar certo. Vamos lá, eu vou te ensinar a colocar a quantidade de sabão dentro da máquina de lavar, porque ela está tendo essa noção de quantidade. Entende? Então, assim, são coisas que aparentemente, nossa, isso ensina? Ensina, porque ela está na prática, tudo que é prática ensina, né? Tudo que é prática eu aprendo. Como fazer isso, né? Porque não dá tempo de fazer isso, né? Exato, e vamos pensar, a escola é mais sistemático, né? Eu explico um pouco na prática e já jogo isso para o papel, né? Você pode fazer isso com a criança de que forma? Então, vamos pensar lá no pá de meia, recolheu meia, daí você fala para ela anotar.
Fala para ela anotar. Por exemplo, o papai está com poucos pares de meia. Então, marca lá, pares da Ana Lívia, pares da Débora, pares do papai. Ela vai marcar. Ela vai fazer soma e você cria lá, divide isso e vê quanto fica para cada um. Se eu juntar, para todo mundo ficar com o número de meias iguais, com os pares iguais. Então, o papai só está com 4. Eu tenho 10, você tem 20. Soma tudo e divide isso por 3. Entendeu? Ela está fazendo a divisão na prática. Quando ela tiver voltar para a escola e for fazer no papel, é simples. Porque ela viveu aquilo. Entende? Então, assim, Sim. é aproveitar. É aproveitar as oportunidades que a minha casa, que eu estar dentro de casa com os meus filhos. Olha que delícia, né? Olha que delícia. Muito Aqui que ninguém delícia. nos ouça, mas assim, ai, vai voltar para cá, para a escola. Ai, tá tão bom ficar comigo, né? Eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando, mas eu, graças a Deus, tenho que agradecer que eu estou conseguindo, eu tenho a oportunidade de manhã ter a minha manhã livre com eles, para dar o apoio para o Enzo, se bem que assim, ele é super tranquilo, ele faz, né? Eu não preciso, no começo, às vezes eu tinha que entrar na sala lá e falar, para de rodar na cadeira e presta atenção no professor, né? Sabe, cadeirinha giratória, lá você vê, uhul! E a aula rolando solta. Falava, ô, 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 foco, meu filho, foco, né? Agora eu já não preciso mais. Olha para o professor. Isso. E é importante também os pais terem essa condição, né? De falar, será que ele fica assim na sala de aula? Meu Deus, né? Ter até esse olhar também mais carinhoso para o professor. Eu estou tendo que falar É, para o meu prestar atenção. Imagina ela com 20 na sala, né? Um catando borboleta, o outro cutucando um amigo e a aula correndo solta, né? Aprender a valorizar o trabalho do outro, né? Então, acho que é isso, né? teve Então, o insistir. que eu acho até que você já falou um pouco na questão da rotina, mas teve uma mãe que perguntou da questão se você tem alguma dica sobre como organizar um pouco mais, como conseguir inserir tudo isso na rotina, porque tem pais que estão trabalhando em casa, mas tem muitos pais que não estão, né, nesse homework. Então, o que que faz? O que que se tem alguma dica? Porque, por exemplo, assim, eu entendo também a questão da criança ir para o balé 40 minutos, uma hora na semana, ou a criança ou o adolescente, enfim, que o pai deixa lá e ele não precisa parar de trabalhar para isso. Às vezes é a avó que leva, alguém que leva, e os pais continuam trabalhando. Agora, é um pouquinho diferente, talvez, pela questão da mãe, às vezes ter que ficar com a criança, ou frisar o que você falou, ai, fica com a avó, então eu preciso fazer o meu papel de mãe, de organizar a rotina e deixar isso na responsabilidade da criança, independente de quem ela vai ficar. Então, eu acho que teve uma mãe que, mais de uma mãe que perguntou aqui sobre essa questão de como facilitar um pouco essa questão de os pais que continuam trabalhando o dia todo, como que vai cair, gente, 25 segundos. A gente pode voltar mais uma meia horinha para finalizar as perguntas? Pode? Que vai cair, gente, vai cair 16, 15 segundos, está acabando o nosso tempo. Nós vamos voltar para finalizar pelo menos as perguntas que fizeram bastante aqui e eu anotei, a gente não conseguiu finalizar. Caiu agora. Vamos voltar, tá bom? Para quem estiver assistindo essa live depois de salva, nós não conseguimos terminar na primeira parte lá que tá salva, tá, gente? Então nós voltamos para responder as perguntas, mas nós estamos com um probleminha na câmera da Pri, então o áudio estará aí. Vocês imaginem ela respondendo, por favor, que eu não estou sozinha na live, tá? Estou aqui, vamos lá. Tá, vamos lá então, Pri. A gente tinha parado na questão da dica de como organizar para os pais que estão trabalhando fora de casa. Qual a E, dica que você dá em tudo isso? bom, eu penso que, né, você acabou até já respondendo essa questão, mas vamos lá. Volta naquela situação mesmo de com quem estão as crianças, né? Está com a avó?
entregue a criança junto com a rotina escrita, né? Esclareça para a criança. É sempre importante nós esclarecermos para os filhos, né? Olha, eu preciso trabalhar, né? A minha responsabilidade é essa e a sua responsabilidade é esta. Então, estou entregando na mão da vovó, na mão da babá, na mão da titia, não importa o adulto, né? Faz os combinados com a criança anteriormente. Então, olha, quando eu voltar do trabalho, eu vou sentar. Tem que sempre, Dé, criar um momento em que o pai sente com a criança. Isso é fundamental, tá? Por quê? Porque a criança precisa ter essa referência, esse porto seguro de que eu investi, eu fiz a minha responsabilidade e a minha mãe vai ter tempo, disponibilidade para eu ouvir, né? O que o meu filho tem para contar, o que ele conseguiu, né? Lembrando sempre, eu gosto muito do termo disponibilidade. Nós temos que ter disponibilidade. Se aquele dia eu não estou disponível, então é mais fácil eu esclarecer. Hoje a mamãe não está em condições, porque o meu trabalho foi puxado e tudo mais, então eu prefiro revisar isso com você amanhã, né? Ai, mas é ruim? Não é ruim. Você está ensinando ao seu filho de que nós temos emoções, de que nós temos os nossos cansaços, de que tem dia que estamos bem, tem dia que não, né? Ele vai aprender que isso é normal, que isso faz parte do ser humano, tá? Porque não somos super-heróis, somos seres humanos e precisamos que os nossos filhos aprendam isso, né? Que nem todo dia estamos 100%. E tudo bem, né? E tudo bem. Então, se isso para mim está tudo bem, para o meu filho também vai estar tudo bem, né? Porque eu estou olhando para ele, com paciência, explicando que para aquele momento não vai ser legal, porque com o cansaço pode surgir uma irritação e aí aquela relação vai ficar machucada desnecessariamente, né? Então, assim, eu vou, entrego o meu filho para minha mãe, entrego a rotina para ela e falo: olha, é sempre importante isso, tá? Escutem bem. Eu entrego meu filho, entrego a rotina e na frente dele eu falo: olha, aqui está a rotina dele, mas ele sabe tudo o que ele precisa fazer, né? Ele já sabe porque ele é capaz. Eu confio nele, eu sei que ele dá conta, mas se não der conta, tudo bem. Ele deixa separadinho ali e quando eu retornar, eu faço com ele. Não dá para eu fazer tudo, né? Mas assim, que ele dê conta porque eu confio nele. Entrega essa confiança, mostra que ele é capaz e entrega a rotina. E para o adulto, olha, ele talvez precise de um apoio no sentido de você não tem nada para fazer? Vamos dar uma olhadinha na sua rotina? Será que não é melhor a gente seguir? Olha, porque lembra, se a gente faz as nossas responsabilidades, se a gente assume nosso compromisso e finaliza, nós temos aquela sensação de dever cumprido, né? E aí você está livre para brincar, para fazer o que você quiser, né? Então, assume seu compromisso, faça isso com amor e aí você tem a sua tarde livre para fazer o que você quer ou algum combinado. Então, é sempre importante isso. E aí, finalizou, ele concluiu tudo bonitinho. Respira fundo, né? Lembra? Medito para deixar o que não é do caminho fora deles, né? E aí eu sento com o meu filho, que seja para revisar a lição, que seja para perguntar como foi seu dia, olha, meu dia foi assim, o seu foi assado, né? Isso é uma questão muito importante, muitas vezes os pais colocam muito isso, né? Ai, meu filho não conta o que aconteceu. Mas você conta o que aconteceu com você para ele? Você chega para ele, nossa, hoje foi assim, muito bom o meu trabalho. Porque a criança também precisa perceber que. Eu vi aqui que está muito baixo. Melhorou? O áudio, Pri, estava mais baixo, agora melhorou. Melhorou? Então, assim, o que é importante, né? A criança, ela, lembra do exemplo? Ela reproduz o adulto que está ali. Então, se eu sou um adulto que chego com cara fechada, não tenho nada para falar, não tenho nada para contar, né? Ou eu só conto coisa ruim do meu trabalho.
O que que a criança vai fazer? Qual é o trabalho dela? É a escola. Então, ela vai reproduzir isso. O meu trabalho também foi ruim, o meu trabalho também é chato, ai, que horror, né? Então, lembra, espelhos. As crianças, quando a gente quer saber como nós estamos, a gente observa os nossos filhos, né? E Que uma a coisa gente que tem uma você resposta. fez, que você falou para mim e para minha irmã uma vez, que me marcou muito, foi aquela questão de, e que eu percebo isso claramente na minha filha, dela achar mesmo que a gente é super-herói, né? E a gente é o ídolo para eles, e achar que a mãe não erra, a mãe não chora, a mãe tá sempre bem, a mãe vai dar conta de tudo, né? Que minha mãe também para mim sempre foi, né, referência. E uma Sim. vez você falou para mim isso, que a gente tem que mostrar as nossas fraquezas para eles também, né? Que não é sempre que a gente tá bem, que às vezes a gente tá cansado e que às vezes a gente erra. E Isso. isso, eu tenho usado muito isso com a Ana Lívia, às vezes, né? Que eu preciso de um gás um pouquinho maior dela, porque eu, aquele dia, às vezes, não tô dando conta, e ela entende super quando eu abro esse lado para ela. Exatamente, exatamente. E até porque assim, a gente precisa mostrar isso. E mostrando, a gente consegue também ensiná-los de que a gente dá a volta por cima, de que nós damos conta, né? Então hoje eu não estou bem, mas eu estou recuperando aqui as minhas energias e eu estou pronta para outra, né? Então assim, é importantíssimo, né? A criança aprende a falar das emoções quando ela escuta os adultos falando das emoções, né? De como eu lido com elas, de como é isso para mim. Então, a rotina da criança deve ser entregue para o adulto que estiver presente, né? Lembrando sempre que também é outra dica importante. Dependendo da idade da criança, não dá para a gente delegar a responsabilidade da escola, né, na mão deles. Então, assim, meu filho tem 10 anos e já fica sozinho em casa. Ele faz tudo sozinho, sabe? É meio complicado, né? Porque aí nós estamos colocando a responsabilidade de um adulto em uma criança. E a gente não pode perder essa ideia de que criança é criança. Criança não é um mini adulto, né? Porque quando a gente coloca esse peso neles, a coisa fica difícil. Porque aí ele perde a infância dele, e aí quando ele for adulto, ele vai ser aquele adulto mais amarguinho, né? Porque eu não vivi o que eu precisei viver. Eu tive que assumir responsabilidades que não eram minhas, não é? Então, assim, somos nós, apesar de não sermos super-heróis, nós devemos ser os portos seguros, né? Não sei se eu respondi. Eu não posso também. Exatamente, é um equilíbrio entre tudo, né? Isso, sempre. Equilíbrio sempre, né? O que mais, gente? Gente, mais alguém? Olha, aqui das perguntas que eu tinha anotado, só teve uma delas que falou sobre a questão do uso do celular, né? Que na casa dela não é muito usado o celular, que lá é o mínimo o tempo que as crianças ficam no celular e até se isso é ruim, perguntando para você, mas acredito que a resposta até seja um pouco óbvia, né? Que se o uso é pouco, né? Seria ruim acho que se o uso fosse em excesso, mas foi uma E, das perguntas. e na verdade, sabe, Débora, o uso do celular, independente para qual finalidade seja, pensando na parte oftalmológica, é 1 hora por dia. Somente 1 hora por dia, tá? Então, nós temos visto muitas crianças usando óculos muito cedo, e a cada vez que vai no oftalmo, esse grau aumenta pelo uso excessivo de celular, de tela, né? Não importa celular, tablet, não importa, né? Então, assim, e neurologicamente falando, cérebro, né? Eu participei de uma live com a minha professora Beatriz, aquela que fez comigo na sexta-feira, só que a convidada dela era uma neurologista, neuropediatra, e ela colocou algo que é fundamental, né? Ela falou: o primeiro que sofre é o olho, né? Que é isso que eu estou acabando de dizer.
mas o cérebro ele pode ser lesionado pelas luzes do celular, né? Então, assim, por que que as crianças hoje em dia estão tão agitadas, né? Tão fora da casinha? Porque eles ficam no celular em tempo praticamente integral, né? E aí o que acontece? A criança ela olha, ela fica naquela tela, ela fica no celular onde tudo é imediato e ela fica aquela criança imediatista. Então, que graça tem eu ir para a escola? Que graça tem eu olhar o meu professor na videoaula, né? Porque para eu fazer uma conta, eu tenho que dedicar um tempo nessa conta, eu tenho que usar a minha energia para a resposta. E aí o celular eu clico, tá tudo ali. Eu não preciso pensar, eu não preciso fazer nenhum esforço, inclusive nenhum esforço físico, né? E aí isso causa assim uma série de transtornos, inclusive transtornos escolares. Então, tem sim que tirar as telas das crianças, tem sim que encurtar esse tempo, né? Eles precisam usar movimento. Então, assim, eu tô parado o tempo inteiro na frente do celular. Quando eu preciso fazer uma atividade física, dói meu corpo, eu me canso, né? A gente até brinca, nossa, tá parecendo um velhinho de 80 anos, daqueles que são sedentários. Então, assim, a gente vê que a criança não sobe em árvore, né? Não se arrisca, não faz esses movimentos. Então, assim, por isso que eu digo, volto a falar, importantíssimo ter aulas complementares que exijam um esforço físico, E né? Eu até usando preciso. um pouquinho da questão da preparação do corpo agora, né? Entrando um pouquinho na educação física no que você está falando. Muitas vezes os pais falam da questão de ele não quer porque ele fala que está com preguiça, ele fala que não tem vontade, que está cansado. E volta naquela questão, eu insisto para a criança fazer ou não e eu preciso identificar o problema. Muitas das vezes, o grande problema é esse, de estar acostumado a ficar muito quieto, parado na frente do celular ou fazendo alguma coisa que deixa a criança estacionada, né? E aí, quando, não só a criança, a gente também, quando começa a fazer exercício, o corpo ele fica muito mais cansado de ficar parado do que quando ele está em movimento, né? O fato de Exato. estar sedentário deixa o corpo cansado. Então, às vezes, se a razão for essa, a gente tem que insistir um pouquinho, fazendo, né? Dando fazendo um joguinho de cintura aí para que a criança faça, para que ela perceba que, nossa, depois que eu fiz, eu fiquei melhor, né? Exatamente. Passou por uma Exatamente. situação dia que ela adora dança. Ela não tá na dança porque eu sou professora, porque eu sou bailarina, porque eu esperei vir dela à vontade. Mas um dos dias ela tinha passado a semana inteira com muita lição, muito trabalho e ficou a semana inteira sem fazer aula nenhuma, complementar a aula de balé e aula de nada, nem de educação física. E no sábado eu insisti para que ela fizesse uma live de jazz, ela veio reclamando até que estava cansada, que isso, que aquilo, veio até meio brigando comigo. Mas eu insisti porque eu sabia que ela gostava, eu falei, eu sei que a hora que começar, mas não deu outra. 5 minutos de live que ela começou a fazer o jazz pela live, pronto, já tinha mudado. Ai, que delícia, mãe, ai, que não sei o que e tal. Falei, tá vendo? Exatamente. Sabe, Débora, você colocou uma situação em que, na verdade, na live era para eu também ter colocado. O corpo, eu sempre falei isso para o Enzo, né? Quando fica nessa coisa de não tô afim, ai, dói, ai, isso, ai, aquilo. Falei, o nosso cérebro, lembra? Ele precisa ser alimentado, não só por alimentos saudáveis, mas ele precisa ser alimentado com leitura, né? Com uma série de estímulos. O nosso corpo também, o nosso corpo precisa de movimento, né? Ele precisa ser estimulado. Por quê? Para se desenvolver, né? A gente precisa desse desenvolvimento. E outra, quando a criança, por exemplo, eu não quero fazer educação física. Não, o seu corpo precisa de educação física, né? Ele precisa ser educado fisicamente para não ficar doente no futuro, não é? Então, assim, nós precisamos ter
colocar essa consciência na criança desde pequeno, até porque a criança é movimento puro, né? E é isso que eu falo para você, as telas, elas interrompem esse fluxo, esse movimento corporal que é natural. Até esses dias eu postei o livro da minha professora também, que eu estou relendo, porque quando a gente tem esse hábito de reler, a gente pega aquele ponto que não ficou, né? E aí, assim, ela coloca até um caso que nós pais precisamos ficar muito atentos, que é muito bom para aquele pai que gosta de ficar em silêncio, o filho no celular, né? O filho trancado no quarto, o filho quieto. Ah, ele não me dá trabalho. Não, ele é tranquilo. Olha, até comprei outro jogo porque ele domina, né? Ele não. Aí é aquela criança muito quieta. Eu, em sala de aula, me incomodava demais com criança quieta. Eu ia lá provocar a criança até ela sair de dentro do casulo dela, porque eu falava, não, criança não pode ser estática, né? Criança é movimento, criança é barulho, criança é vida, né? E aí, assim, nesse caso, sempre alertando, olha para o seu filho, acho que ele está precisando de ajuda, isso não é muito comum, né? Aí o que aconteceu? A pessoa se matou, né? Então, assim, é chocante? É dolorido ouvir isso? É dolorido. Mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão da vida para evitar que isso aconteça, né? Porque assim, a criança, ela precisa do adulto ali, vem aqui, vamos conversar. Sai disso aí. Lembra, nós somos o norte da criança. E muitas vezes o fato de deixar no quarto, no celular, a criança ela está entendendo assim: poxa, ninguém sente minha falta. Poxa, né? Ninguém quer saber como eu estou, né? Então, assim, nós precisamos sim estar atentos, estar em cima, por mais que eles chamem de chata, né? Hoje eu sou chata, eu também já chamei minha mãe de chata. E eu hoje amo a minha mãe e agradeço muito por ela ter sido chata em alguns momentos, porque nós precisamos disso, né? Aquela história de que o pai tem que ser amigo do filho, o pai não tem que ser amigo do filho. O pai, a mãe tem que ser mãe. Autoridade, não autoritarismo, não é? É hierarquia. Isso é para o desenvolvimento. Se o meu filho não aceita a minha hierarquia, ele vai aceitar isso no trabalho? Ele vai aceitar um chefe falando algo que ele não gosta? O que ele vai fazer? Brigar com o chefe ou ele vai sair do emprego e não vai parar em nenhum? São Né? consequências sérias, né, que isso acarreta. São Exatamente. que acarretam depois lá para frente consequências muito sérias. Até um pouco nessa questão de voltamos lá, insisto ou não insisto para ele fazer as atividades. Quando Insisto. se você sabe que a criança gosta e ela simplesmente não quer fazer, né? Aí entra um pouco da autoridade do pai e da mãe também. Tô errada? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, O que eu vou fazer da vida, né? Ela vai é, decidir o que ela vai brincar, mas ela não vai decidir o que, né? As responsabilidades dela, né? Quais são as obrigações. exatamente. É bem isso, né? A gente tem que, por isso que eu falo, quando nós observamos, nós olhamos, nós vivemos com os nossos filhos de verdade, né? Quando nós conhecemos, nós temos essa condição de resolver sem temer. Então, eu vou olhar e vou falar, vai fazer aula de educação física, sim, né? Eu vejo assim, meu filho, ele é muito magrinho, ele cresceu muito além da idade, então ele está acima da curva do crescimento, né? E ele estava torto, né? Com a postura torta. Ah, eu não gosto de fazer, foi fazer fisioterapia. Eu não gosto de fazer fisioterapia porque dói. Mas você não gosta, mas você vai fazer, né? Porque é importante para você, né? E eu, mais do que ninguém, te amo e te quero bem, te quero feliz, porque quando você for adolescente e tiver torto, envergado,
você vai jogar na minha cara porque você não fez, você não me obrigou a fazer, né? Aí pronto, não é verdade? Então, assim, nós sabemos, nós temos clareza, eles não têm ainda, né? Eles não têm essa maturidade, eles não têm esse discernimento para falar, não, não vou fazer. Não, vai fazer. Se não fosse importante, né, o movimento, o se educar fisicamente, por que existiria na grade curricular educação física como uma Exato, atividade obrigatória? exato, Né? Por quê? Porque exato. nós não somos só mental, nós somos físico, né? Físico, mental, espiritual, emocional, né? Nós somos um ser complexo. Né, que vai, agora eu tenho esse corpo, daqui a pouco eu tenho o outro, né? E não. Exato. E Débora, não vai muito longe. Vamos pensar nos pais de agora. Quantas pessoas, né? Eu não sei sua idade, mas vamos pensar na minha, né? 41 anos. Quantas pessoas na minha idade, novíssima, né? Na minha idade, já estão doentes, com doenças sérias, né? Diabetes, colesterol, uma série de doenças. Por quê? Porque não mantém o hábito da atividade física. E eles E não conformam que é isso, né? As não, pessoas não entendem o bem que isso faz, tanto psicologicamente, quanto neurologicamente, emocionalmente, fisicamente, enfim, todos os mentes da vida, as pessoas não entendem a importância, por isso que a gente pega no pé. Eu outro dia peguei no pé das minhas mães nos grupos e até gravei um áudio para elas falando, gente, não é que a gente entende toda essa correria de todo mundo, porque nossa vida também, tá? Eu tô passando por isso como mãe também e como profissional, né? E sendo professora, o nosso trabalho aumenta muito mais com essa questão de vídeo. Mas que a gente está insistindo porque realmente a gente sabe a importância que isso tem na vida das crianças e na formação delas. Não é simplesmente porque a gente quer que faça a nossa atividade e acabou, né? Que eu quero que a isso, criança professora de balé, não é isso, né? E as pessoas não isso, entendem o tamanho da importância que essa atividade física tem para a vida, isso, não só da criança, né? No adolescente, por exemplo, que está prestes aí, jovem, prestes a prestar um vestibular. Muitas vezes isso isso. tira a atividade física, chega no dia do vestibular, o que acontece? Dá branco e não lembra de nada. Adiantou você estudar? Não, porque Não, deu não. branco, você não, né? Não fez É, nada do que se preparou. Mas por que deu branco, né? Sobrecarregou muito e não isso teve o aí. escape. Isso, e cadê a endorfina? Cadê a endorfina que é liberada quando você pratica uma atividade física? Não é? O hormônio do prazer. Então, assim, você estuda, mas até isso, até essa rotina de estudo pré-vestibular precisa dos momentos, das paradas, do investimento físico. Então, se você já pega a criança, lembra do hábito? Hábito, a gente cria um hábito com repetição. E aí eu acostumo o meu organismo e ele pede isso. Ele pede isso. Então, por exemplo, eu organizei a minha vida hoje com toda essa loucura, por isso que eu falo, se a gente vive naquele padrão mental negativo de que tá tudo errado, de que é tudo difícil, a gente fica rodando em círculos, né? Amplia essa mente, olha positivo. Eu mesma, eu tive que organizar minha rotina, não de estudos eu já estava organizada, né? Mas eu precisei modificar a minha rotina para olhar para mim também, cuidar do meu físico, né? O que que eu fiz? Eu acordo antes de todo mundo, vou fazer a minha atividade física, vou me editar, entendeu? Tomo o meu café, eu estou numa disposição absurda depois que eu faço essa atividade física, tomo banho, a hora que o povo começa a acordar, já está tudo em ordem, É porque entendeu? isso é importante, né? Também a gente fala de cuidar das crianças, de cuidar dos alunos, mas os pais também não podem ser esquecidos, né? Porque para eles a responsabilidade também é muito grande. Então, para você Exato. cuidar bem, você precisa estar bem, porque você também, senão você não cuida de ninguém, né? Exatamente, exatamente. Cuidar antes e entender que para
né? Você tem que ter uma saúde, você tem que estar bem para você dar conta de todo o resto, né? Senão A- só vai, Até só vai. porque isso, até porque entra na situação do autocuidado, né, Débora? O nosso autocuidado, lembra? Nós somos, eu brinco que as crianças são uma antena parabólica, né? Então, assim, eles fitam a gente o tempo inteirinho. Então, se eu não tenho autocuidado, como é que eu cobro isso do meu filho? Enquanto pequenininho, dependendo de como ele até acata. Depois é capaz que você escute assim, mas você quer que eu me cuide? Olhe você. Olha para o espelho, né? Então, ou tá obesa, ou vive doente, ou vive, sabe assim? Então, nós temos que dar o exemplo. Mas você só grita comigo, como que eu vou parar de gritar, Isso. não é? E isso aí. Então, assim, você quer que eu me cuide fisicamente, mas você não cuida. Você quer que eu pare de gritar, mas você só fala gritando comigo. Você quer que eu largue o celular, mas você não sai do celular, né? Você quer que eu me alimente bem, mas você só come porcaria na minha frente. Percebe? Então, educador pai é o Vou andar aqui educador que com o celular. precisa, tá? O pai que educa, ele precisa ser um modelo, né? Não tem como ser diferente, né? Educação não é faça o que eu falo, não faça o que eu falo. Sabe assim? Não é assim É, o professor que educa também é assim, né? com o Ele tem que professor que ter um educa também. modelo, não só o pai. Porque a Não, criança também exatamente. vai olhar para o professor. Então, e aí, né? Você também tem que ser um modelo para o seu aluno. Que se você. Isso, É bem isso, não é faça o que eu falo. As isso. crianças vão olhar, e os adolescentes e os jovens. É o que a gente estava falando hoje. Eu conversei com a Pri, até, vou até esboçar a ideia aqui, senão eles não vão entender do que eu estou falando. Mas eu até falei para a Pri hoje que eu admiro muito ela como profissional e que isso tem me inspirado em várias coisas de pesquisa. Gente, eu tô colocando o carregador aqui, então eu vou sumir um pouquinho da câmera, tá? Pronto. E Você que a vai sumir um gente pouquinho, eu sumi inteira. Oi? Você vai sumir um pouquinho, sumir inteira. Então, você sumiu inteira, poxa. Tô falando, eu tô só me vendo aqui. É. E que eu me inspiro muito nela como uma ótima profissional e que isso me deu gás e vontade de me especializar em outras áreas por inspiração à profissional excelente que eu vejo nela, né? E os adolescentes, os jovens, enfim, não só as crianças, eles veem isso muito no professor também, né? Como que Sim, meu professor sim, age, como que ele faz, quais as atitudes dele comigo ou com os outros que, né? Então, o papel do ex- professor também como educador é muito importante por conta disso também. com certeza. Sempre é o exemplo e acima do exemplo o amor, né? O amor. Porque eu vejo assim, quando a gente faz com amor, sai pelos poros, né? Sai pelos poros. E a gente fala assim: uau, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a ela, né? Por quê? Porque é amor puro, né? Então, isso é uma delícia, isso é muito bom. Eu agradeço, né? Eu já te falei também, já agradeci muito, né? Para mim é uma honra poder inspirar positivamente, né? E você também inspira, porque os profissionais da educação têm esse poder de inspirar ou não, né? Tem alguns que Ou não. precisam trabalhar com papel, né? Vai lá trabalhar com papel, que o papel não precisa de inspiração. Mas, né, quando é por amor, a gente consegue atingir o nosso objetivo, né? Que é trazer a criança para a vida, né? Para a vida, para o movimento, né? Para esse fluxo de seguir, de ir, de se desafiar. Nossa, é um desafio, ou de visualizar uma meta, né? Então, a minha meta é ser uma professora de balé igual a professora Débora, igual a professora Maria Fernanda, não é? Isso é lindo, isso é delicioso, né? Isso faz o nosso coração bater mais forte, é muito bom.
É muito A bom. gente escolhe nossa profissão até pelos nossos professores, né? Eu sou uma dessas. Isso, Escolhi minha isso. profissão por causa de um profissional que, né, que me marcou muito. Uma outra coisa, eu falo, você fala várias coisas que me marcam, né, e que guiam minha vida. Outra vez foi quando uma vez eu levei a Ana Lívia lá no consultório da Pri, e na fase dos 7 anos, assim, né, que a criança começa a descobrir várias coisas e, né, aprender a ler, e aí a gente já não engana mais, né, com tá aberto, tá fechado, não entra ali que tá fechado, mas tô vendo que tá aberto, tô lendo. Isso. Então, a Ana tava numa fase, tava passando por uma fase, assim, que eu fui pedir uma ajudinha pra Pri, e eu até achei que fosse pela questão, né, da profissão, de viagem, de às vezes não tá muito perto, e aí você falou uma coisa que me marcou também, que ela ama muito a minha profissão e me admira muito na minha profissão. E ela hoje tem o mesmo amor pela dança, ou acho que até mais. Ela acho que ama mais a dança até do que eu, porque eu acho que pelo exemplo mesmo dela ter visto isso em mim, como a dança me faz bem, e, né, e ter gostado da dança por ver como a dança me faz bem. E isso é em todas as áreas da vida, não só na dança, não só, né? Volta no exemplo Exatamente. do que o pai fala do vídeo das atividades extracurriculares do professor. Tá aí se a criança já vai gostar ou não. Isso, exatamente, né? Então, assim, essa fala, muitas vezes, é o que diz tudo, né? A emoção que a gente coloca nessa comunicação faz toda a diferença, não é? E mesmo essa fisionomia, essa expressão que a dança possibilita, né? Vocês mesmo, eu vejo, eu já participei de vídeos de danças de vocês e vocês expressam mesmo, né? Essa fisionomia de dor que a música traz, ou de amor, ou de. A gente sente isso. A mesma coisa é a criança. Então não adianta nada eu falar para a criança faz que isso é uma delícia, mas a minha fisionomia está mostrando, ai, que é igual comer, né? Filha, toma chá de camomila que vai passar a sua dorzinha. Aí ela fala, é ruim. Você fala, não, é uma delícia. Aí ela fala, então toma. Aí você vai lá, toma, torce o nariz e fala, nossa, que delícia. Né? Peraí. Nossa, que Né? delícia! E a criança tem esse poder, né, de fazer uma leitura. Eu falo que eles são uns scanners, né? Eles vão escaneando a nossa fisionomia, eles leem a gente muito melhor, né? Não é? Eles enxergam até o que não é para enxergar, isso que não é. Eu até falo muito, sabe, Companheiros. velho? Já falei isso, né? Em reunião de pais, ou mesmo capacitação, orientação. Eu falo que a criança, ela assim, ela conhece a mãe melhor do que a mãe se conhece. Porque na gestação, ela viveu 9 meses dentro da sua barriga, sentindo tudo o que você estava sentindo e que você própria negou para você. Sabe aquela ideia assim, quando eu estou grávida, tudo é felicidade, né? Não é assim que a sociedade impõe para nós, mulheres? Tudo é felicidade, eu estou em estado pleno de emoção. Só que aí você sente uma dor, você sente medo, né? Será que eu vou dar conta? Meu Jesus, será que eu tô pronta para ser mãe? Né? Será? Isso são emoções ali, certo? E a criança sente aquilo. Então, assim, quando ela olha no seu olho e vê que você tá com dor, ela fala para você. Eu vejo muito a Alice, às vezes ela olha para mim e ela fala: Mamãe, você tá dodói? Daí eu paro, olho para ela e falo, da onde ela tirou isso, né? Eu não reclamei, eu não falei nada, mas aquele dia eu tô com cólica, né? E aí ela olha e dá uma dessa. O Enzo também, mãe, você tá bem? Você não tá legal hoje, né? Por quê? Porque eles fazem essa leitura, né? Então não tem como enganar a criança. Faz isso por isso que eu falo dessa questão do
né? Incentivo. A gente incentiva todas as habilidades, mas não precisa mentir para a criança e dizer que eu amo uma coisa que eu não amo, porque ela vai saber que não ama, né? Então, assim, minha filha, faça balé porque a mamãe sempre amou balé. Só que eu nunca fiz balé na minha vida, nem sei como é essa sensação. Eu acho lindo na televisão, mas eu nunca experimentei essa emoção. Então, eu não posso inventar. Nossa, olha, eu desafio você a fazer. Eu já tive vontade de fazer balé quando eu era criança, mas não tive a oportunidade, né? Mas eu acho que você deve encarar, sim, vai experimentar, né? Nem tudo que é bom para mim é para você, você vai ter as suas sensações, é uma forma que a gente tem até de separar a criança de nós, né? Porque durante muito tempo tem mães que não deixam a criança separar, né? Não corta o cordão umbilical ali. E é necessário para ela seguir para a vida, né? Muito É dolorido, mas é necessário. necessário. Então, mais perguntinhas? Ai, Até deu, tá vendo? Mesmo sem o meu vídeo, tá dando para responder. tá vendo? É uma excelente profissional, já falei para vocês, gente. Se vocês tiverem alguma dificuldade, olha, nesse assunto de criação de filhos, de aprendizagem, de comportamento, não só dos filhos, mas dos nossos também, a Pri é a melhor em tudo isso, então é super acessível. Tem o Instagram dela, eu vou marcar ela em todas as publicações, tá? Tanto depois na live que vai ficar salva, nas publicações que eu coloquei de propaganda aí da live, tudo. Nós vamos ter um curso também com ela que já era para ter acontecido no começo da quarentena, no começo do ano. A gente ia fazer, no começo do ano nada, era em maio, né? Que a gente ia fazer um curso da importância da dança no processo de alfabetização da criança, que tem muita importância. Mas daí entrou a quarentena, nós não conseguimos fazer. Nós estamos vendo como nós vamos fazer ainda, né? Se é online, se é presencial, quando liberar, enfim. Então ela tá aí junto com a gente sempre e tudo que precisar, não tenham receio de ir atrás dessa profissional maravilhosa que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quem agradeceu, muito obrigada por tanto. Imagina, nós que agradecemos, né? A Com participação de certeza. Cris, Jesus, como a gente aprendeu hoje, Senhor. Ai, que bom, eu fico muito feliz, né? Você. Só fico triste porque, assim, eu não entendi ainda o porquê dessa câmera, né? Ainda bem que na primeira parte da live a gente conseguiu ficar aqui, né? Eu estou aqui, mas não estou sendo vista por vocês, né? Mas tudo bem também, dá para ouvir. Na primeira parte você ficou integralmente aí. Graças a Deus, né? Essa daí você nem salva, né? Porque vai ficar feio. E aí eu falo Ah, assim, até meu sobrinho, meu sobrinho veio aqui e falou, tia, você não tá aparecendo, tia, como se eu não tivesse percebido, né? Aí eu falei, eu sei, bem, a tia viu que não tá aparecendo. Eu não sei o que tá acontecendo com esse celular doido aqui. Mas, enfim, ah, antes de entrar, eu fiz os testes na câmera de novo, né? Então, eu peço desculpas a vocês, não sei o que aconteceu com esse celular, né? Mas a primeira parte foi perfeita, graças a Deus. Eu agradeço profundamente o convite, né? Como eu falei, é muito bom aceitar convite de profissionais que fazem a diferença, né? ah. Então, eu agradeço, né? Agradeço de verdade, de coração. Adoro mesmo, amo o que eu faço, então eu consigo sentir essa energia boa, né? Essa troca importante. E vocês estão no caminho, né? Sempre, sempre no caminho. Você por perto sempre. A nossa mentora por perto sempre. Olha, gente, os filhos de vocês, os alunos estão sendo bem cuidados, tá? Porque a gente sempre recorre à Pri quando tem alguma dúvida. A Pri sempre tá ali, ó, na monitoria nossa. Mas vocês dão super conta, vocês estão super no caminho, né? Que é o amor que faz toda a diferença, o tudo, né? Isso vocês têm de sobra. E seja sempre assim, amém, se Deus quiser. Ah, não dá Sim. para te print agora, poxa vida. Então, a Gente, ó, gente perdeu o print.
Tira print lá da primeira live, tá? Se alguém quiser printar a live, falar sobre ela, comentar sobre ela, vai lá na primeira live que tem a imagem da Pri embaixo e tira um print dela, por favor, que aqui não dá. Valeu, né? Mas valeu. Pri, Agradeço. muito obrigada. Que Deus abençoe muito e muito obrigada por dividir seu conhecimento precioso com a gente, viu? Muito obrigada por todo mundo que participou, que esteve aí conosco. E qualquer coisa é só mandar pra gente e encontrar aqui a Pri aqui no Instagram, que ela tá marcada sempre no nosso Instagram aqui. Se alguém precisar de contato dela para alguma coisa profissional também, pode conversar comigo que eu tenho o contato dela, passo o contato dela para Isso você. aí. Muito Obrigada, viu? obrigada. Beijo grande, boa noite, um Beijo grande abração, para todos vocês. Obrigada. abraçada e todo mundo, gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo e vai ficar tudo salvo aí depois para quem quiser assistir de novo, fazer anotação ou para quem não conseguiu, né, que vocês conhecerem quem queira aprender com todo esse conhecimento da Pri, é só assistir que vai ficar salva. Até a próxima, né? Até as Até a próximas oportunidades. próxima. Com certeza. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.